Pessoal, a gente vai ter que começar a redigir os relatórios do PIBIC e também para a Fecintec e para a FETEC, tá? Então, olha, para a Fecintec, que é a sugestão para iniciar por ela, a gente tem um modelo próprio da Fecintec. Então, cada um de vocês, né, deverá escrever um trabalho sobre o projeto do PIBIC de vocês. Bom, então o que a gente faz, né? A gente vai preencher aqui o título. Então, o título, ele é similar ao título do plano de trabalho, mas não necessariamente é o mesmo. E aí tem um modelo aqui, tá vendo? Ó, você tem que escrever título em caixa alta, negrito, na fonte Times, tá? Então você tem que manter essa formatação para fazer. Vocês vão colocar aqui, ó, o nome do estudante, que é o nome de vocês, com esse subíndice 1. O nome do orientador, co-orientador. Então, o meu nome, o nome de algum colega que seja o co-orientador de vocês. O nome completo do instituto, né, com a sigla, nome da cidade e tal. Os e-mails, né, a gente coloca aqui os e-mails institucionais. Tanto o e-mail de vocês, dos autores, quanto os e-mails dos coordenadores ou do orientador ou do co-orientador, tá? Subárea a gente vai ver depois, o tipo de pesquisa também, mas provavelmente tecnológica. As palavras-chave separadas por vírgula são aquelas palavras que representam o objetivo principal do trabalho de vocês, tá? Normalmente as regras para palavra-chave são palavras que têm relação com o projeto, que remetem ao projeto que vocês estão desenvolvendo e que não estejam incluídas no título do trabalho, tá? Bom, aí a gente tem aqui, ó, uma introdução. Então aqui tem algumas orientações, ó, o texto deve ter até 2 páginas, certo? Sobre o trabalho inteiro, mas a introdução a gente tem aqui basicamente o qual é a visão geral do trabalho, né? Qual a justificativa, por que você está fazendo aquele trabalho. E ao final da introdução a gente faz um parágrafo de objetivos, tá certo? Então essa é a estrutura básica da introdução. O que é o importante ou mais importante dentro de um trabalho científico? A metodologia, que você vai dizer como o estudo foi realizado, certo? Quais foram as atividades necessárias desenvolvidas para se atingir o objetivo do trabalho ou a meta ou obter os resultados que foram definidos, tá? Nesse caso você pode também usar ilustrações. Normalmente ilustrações ajudam bastante na hora de você explicar qual foi a metodologia utilizada, certo? As figuras seguem um padrão, tá? Então você tem que colocar lá a figura num tamanho que caiba dentro desse espaço. Você tem que colocar lá, ó, a figura em negrito, escrever o que aquela figura significa. Chama atenção aqui para algumas características, por exemplo, ó, a figura ela está centralizada, mas o título, né, ela está deslocada para o lado esquerdo, certo? E começa com a figura 1 em negrito, tá? Embaixo você tem que colocar lá, ó, fonte, e aí você tem que colocar o autor e o ano que foi desenvolvido aquele trabalho. Se foi uma foto que você tirou, de alguma coisa que você fez, aí você coloca o próprio autor e o ano de 2025. Se você tirou isso de algum trabalho ou de alguma imagem da internet, você tem que botar a fonte de onde você tirou essa imagem, tá? Outra coisa obrigatória é o seguinte: toda vez que tem uma figura, obrigatoriamente você tem que citar a figura no texto. Então, em algum momento você tem que falar, conforme a figura 1 é possível observar, que tal e tal, explicar o que é aquela figura. Então ela está lá por algum motivo, e quando você faz um trabalho científico, você tem que colocar no texto a citação dessa figura, tá? Isso vale também para tabelas e para equações, tá? Resultados, né? Resultados é a parte mais importante, né? Tão importante quanto a metodologia são os resultados e as análises.
Nos resultados é onde você vai colocar os dados que você mediu, o tratamento matemático que você deu, os resultados que foram observados e a análise estatística, né? Então cada trabalho tem uma determinada natureza e aí cada trabalho vai ter uma metodologia e vai ter um resultado e análise, tá? Eu vou deixar lá na nossa pasta compartilhada alguns trabalhos de FECINTECs anteriores que vocês podem tomar como referência para fazer a de vocês, tá? Aí existem dois problemas, né? Duas possibilidades. Ou o trabalho está ruim, você vai se basear em um trabalho ruim para escrever, o que é ruim, né? Ou o trabalho vai te ajudar no sentido de você ter uma estrutura e entender como que aquela estrutura deve ser seguida, tá? Então tome esse cuidado. Aqui a gente tem tabelas são onde você vai colocar os dados medidos, né? Também tem lá tabela, ponto, e aí escreva o que aquela tabela significa. Coloca o fonte da tabela também. Observe que a fonte, quando é tabela, é diferente da fonte de quando é figura. Observe que tabela é seguida de ponto, figura é seguida de traço. São detalhes que depois alguém vai ter que corrigir. Então, se você já puder escrever isso usando essas regras, né, que estão estabelecidas aqui, fica melhor, tá? Dá uma lida também em todo esse modelo, né, para você sacar o que tem em cada termo, né? Certo? Bom, então aqui o que é importante nos resultados, né? Você vai desenvolver a metodologia e vai apresentar os dados medidos. E aí você vai estudar aqueles dados que foram colocados, que foram tratados, que foram obtidos. E aí você vai, baseado no seu objetivo, responder ao seu objetivo, certo? Então você tem que escrever parágrafos, né, tomando como referência os dados que vocês mediram e discutindo esses dados, tá? Normalmente, o que a gente faz, né? Qual a estrutura básica dos resultados? Primeiro, a gente apresenta os dados da medição, certo? Depois que a gente apresenta, a gente comenta sobre os dados obtidos. Então, o autor vai escrever um parágrafo sobre os dados obtidos. Depois, o autor vai fazer uma comparação entre os dados medidos e os dados da literatura. Então, a gente supõe que o autor já leu outros trabalhos, já viu trabalhos semelhantes e vai falar, olha, segundo fulano, beltrano, que fez a mesma coisa que está apresentado nesse trabalho, houve uma diferença de 50%, de 20%, de 10% em relação aos resultados. E aí você vai estudar por que aquela diferença ocorreu, se ela faz sentido, né, se ela tem relação com o seu trabalho, enfim. Esse tipo de análise, tá? E no final você escreve uma pequena conclusão a respeito dos resultados, certo? O que é a conclusão? É a resposta ao objetivo do trabalho, tá? Bom, considerações finais, você vai fazer uma avaliação geral do trabalho, né? Então você vai falar quais foram os objetivos, se aqueles objetivos foram atendidos, quais foram os principais resultados, tá? Agradecimentos, a gente tem que colocar sempre agradecimentos ao Instituto Federal, que ofereceu estrutura para a gente fazer a pesquisa, né? E a fonte de fomento, que pode ser o CNPq ou o próprio Instituto Federal. Então você tem que colocar sempre que os autores agradecem ao CNPq pelas bolsas ou coisas do tipo, ou os órgãos de fomento, né? Referências também é um negócio que você tem que fazer, que é um pouco chato. Toda vez que você toma como referência algum texto que não é seu, certo? Então existe um comentário sobre um determinado resultado que outro autor usou, que você julga necessário para o seu trabalho. Então, segundo Branco 2017, os dados foram tal, e você vai falar dos dados. Então você citou o Branco 2017. No final do trabalho, obrigatoriamente, você vai ter que colocar que trabalho que você leu para citar o Branco. Então você tem uma norma da ABNT
que vai dizer como você deve citar aquela obra nas referências, tá certo? Então, você normalmente tem várias referências e essas referências então vão ser citadas aqui, tá? No final você pode também colocar um resumo em inglês, se você tiver facilidade em inglês e quiser colocar, você pode colocar, fique à vontade, tá? Basicamente é isso, tá? Por que eu falo do resumo da Fecintech primeiro? Porque se você fizer o resumo da Fecintech, você vai resolver o problema da Fecintech, certo? Porque você vai ter um resumo já e já vai poder mandar para a Fecintech. E depois, quando você tiver que fazer o relatório final lá do seu trabalho PIBIC, você pode usar esse relatório da Fecintech como referência. Pode repetir tudo que você colocou aqui lá, acrescentar alguma coisa se você achar necessário, e o resultado e o relatório estará feito, tá? Então é uma vantagem fazer dessa forma. Se você quiser fazer um relatório para a FETEC, você pode usar essa mesma estrutura. O relatório da FETEC ele é um pouco mais flexível, você pode botar mais informações, porque esse aqui só pode 2 páginas, você não pode passar de 2 páginas, né? E se você quiser acrescentar outras coisas, você pode acrescentar. Então, tome sempre esse como referência, é a sugestão principal, certo? E aí eu vou colocar lá outros trabalhos para vocês terem como referência na pasta compartilhada. E isso tem que ser feito rapidamente, tá? Porque a gente tem que cumprir os prazos, não pode deixar passar, tá?